Olá, estamos novamente com mais um podcast sobre a oração e hoje vamos dar continuidade ao nosso caderno de oração número 5, intitulado As Parábolas da Oração, escrito por Antônio Pita. E no último episódio, que nós demos início a esse caderno, junto com o Padre Claudemir, nós tratamos sobre a importância da oração, as várias maneiras de como podemos também relacionar as parábolas do Evangelho de São Lucas com o Pai Nosso e vários modos também onde podemos utilizar essas parábolas para crescer, tanto na maneira de se expressar e de fazer a nossa oração, mas também como o conteúdo que cada um desses evangelhos pode nos trazer e nos ajudar. E Padre, hoje então, acho que dando continuidade com aquilo que nós começamos no último episódio, vamos falar um pouco mais, eu acho que, e nos aprofundar de algumas parábolas, em particular, eu acho que o amigo impertinente, a viúva e o juiz injusto, o fariseu e o publicano e a figueira. O que o senhor, lendo também esse caderno, qual que são as mensagens mais profundas que o senhor conseguiu trazer também, principalmente nessa conexão entre as parábolas e o Pai Nosso? Olá, Vinícius, aqueles que nos acompanham. Me vem à mente, em primeiro lugar, um axioma teológico que diz que a graça supõe a natureza e a aperfeiçoa. No primeiro momento, a gente, quando se coloca diante de Deus, nós nos posicionamos diante de Deus a partir da nossa natureza, da nossa humanidade. E quando a gente lê essas parábolas, a gente percebe um ser humano que se coloca diante de outro ser humano com confiança. Como o filho, por exemplo, se coloca diante dos pais e pede algo com tanta confiança. A gente, quando lê essa parábola deste amigo que vai à procura do outro amigo, bate à porta à noite, porque chegou uma visita inusitada, a gente percebe aí uma confiança, a gente percebe aí uma credibilidade no outro que, mesmo sendo importunado, altas horas da noite, pode dar esse pão que o outro precisa. Ou seja, quanto mais diante de Deus, com quanta confiança nós vamos diante de Deus. Porém, a gente não vai com a mesma perfeição de Deus, mas nós vamos com a nossa natureza. Sim. Muitas vezes ferida, muitas vezes marcada pela alegria, pela tristeza, pelo sofrimento. E essa natureza precisa também ser aperfeiçoada na oração, para que, com a ajuda do Espírito Santo, possa rezar da maneira correta, porque nem sempre a gente sabe o que rezar e como rezar, o que pedir a Deus. E às vezes nós pedimos a Deus coisas pequenas, coisas do dia a dia, coisas do cotidiano. E talvez nós precisamos sim pedir essas coisas a Deus, mas precisamos dar passos profundos nessa maneira de rezar, de pedir coisas, não só materiais, mas muito mais coisas espirituais, e pedir até mesmo pela redenção da humanidade, pelo perdão dos pecados, para que Deus faça de nós aquilo que Ele deseja. Me parece que em torno da oração está também esse desejo profundo do ser humano diante de Deus, que reconhece Deus que nos chama à oração e esse diálogo maduro com Ele. Então, essa relação ali que podemos ver, que eu acho que a maior parte das nossas orações ela é muito por necessidade e até mesmo uma urgência, né? O pedido, como o senhor mesmo falou, são pedidos humanos de coisas do nosso dia a dia, onde que a gente tem uma angústia e pede, recorre então a Deus Pai aí para nos auxiliar. Seria então o papel do Espírito Santo, o senhor vê como fundamental também para nos guiar como a nossa humanidade para a nossa oração ser mais fecunda e até mesmo saber direito o que pedir? Isso. Eu diria que a oração é uma peregrinação interior, uma peregrinação do coração, no sentido de que nós pedimos a Deus muitas vezes na nossa urgência. Pensemos, por exemplo, o bom ladrão ao lado de Jesus, que pede a Jesus algo no finalzinho da sua vida, no último suspiro,
sendo punido pelos seus pecados. Quanta confiança, mas quanta necessidade humana. Pensemos o publicano que não consegue, não sabe rezar e nem se atreve a olhar para Deus. Fala do seu pecado, da sua condição de pecador, enquanto o fariseu diz das suas qualidades, dos seus direitos, dos seus méritos. Esse publicano, como esse bom ladrão ao lado de Jesus, se coloca nessa situação de alguém que deseja, que pede, que está no fundo do poço. E me parece que essa condição de estar no fundo do poço é uma condição essencial também para essa peregrinação do coração. Ou seja, é quando nós estamos diante de Deus, diante das necessidades, diante do fundo do poço, né? Ou seja, estamos encurralados. Em quem confiar? Sim. A quem pedir? Me parece que é aí que nós conseguimos atingir o mais alto dessa montanha e estar de frente para Deus que nos acolhe, nos ama, né? Jesus dizia assim, vocês que são maus, vocês que são pecadores, dão coisas boas aos vossos filhos, e Deus, que é bom sempre, que é o sumo bem, não dará também aquilo que vocês pedem? Né? Agora o problema é que às vezes a gente, na nossa ansiedade, nos nossos ímpetos, não conseguimos esperar a vontade de Deus. E Deus tem as suas demoras, Deus sabe aquilo que deve conceder a nós ou não. E aí eu acho que entra muito bem a terceira parábola aqui do livro, que é da viúva e o juiz infiel, né? Injusto. Aonde a persistência eu acho que é aquilo que mais salta aos olhos quando a gente lê essa parábola que faz parte tão importante assim, de toda a parte do nosso aprendizado, que fala muito de oração. E aqui é justamente essa perseverança que qual podemos ter no nosso dia a dia, ela também tem um componente muito importante naquilo que o Senhor estava falando ali agora, que é de olhar para Deus e confiar, né? Porque até o autor coloca aqui, é o crescer na fé. Quando nós não confiamos, a gente tem nós muitas vezes podemos cair no erro de enfraquecer a nossa fé porque Deus não está nos atendendo os nossos pedidos. Então, essa perseverança que nós colocamos e o Senhor traz muito bem ali, ela serve também de lição para a gente que nós continuemos na nossa oração e crescer na nossa oração justamente quando ela não é atendida por Deus. A gente precisa pensar aqui na luta de Jacó com Deus, né? Jacó não larga esse personagem enquanto ele não o abençoa. Acho que a oração também é essa luta e a gente não pode deixar Deus enquanto ele não nos atende, não nos abençoa. E pelo contrário, a gente não pode perder a fé. A oração tem que ser esse grito, às vezes no sofrimento, na dor, mas tem que ser um grito que vai até os ouvidos de Deus. Sim. E a gente não pode desanimar porque Deus às vezes não nos atendeu no mesmo momento, ou porque Deus não deu aquilo que porventura a gente pede, que não é tão necessário assim, porque às vezes a gente reza pedindo para ganhar na loteria, né? E Deus não vai conceder isso porque de repente vai vir tantos outros males com esse nosso desejo. Mas Deus é fiel naquilo que Ele promete. Ele prometeu que quem pedisse, Ele daria. E daria também o Espírito Santo. Então nós precisamos aqui perseverar no nosso pedido, ainda que leve anos, né? Como Santa Mônica reza pelo filho, pela conversão do filho, por mais de 30 anos. Sim. Mas aqui também lembramos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, né? Eu acho que esse também é o componente aqui que muitas vezes na nossa oração a gente coloca a nossa própria vontade. E falando de perseverança, eu acho que falamos em alguns episódios atrás também de Santa Teresa d'Ávila, né? Que demorou mais de 18 anos para passar esse momento, esse deserto, essa aridez que ela tinha na oração e ver a oração dela frutificar. Então, acho que essa também é uma mensagem também de muita esperança para todos nós aí, para ser perseverante e continuar cada vez mais
lutando e não desistindo, crescendo cada vez mais nossa fé. Vinícius, acho que aqui a gente precisa acrescentar 2 elementos muito importantes. O primeiro deles é que Deus nos ajuda pelo Espírito Santo. Jesus nos ensina também a rezar, porque reza ao Pai, e a gente olhando para Jesus que reza ao Pai, aprende dele como rezar. A perseverança, o diálogo de amor, de louvor, mas também aqui o conteúdo da oração. Então, para rezar bem, nós precisamos crer corretamente. E às vezes a gente não é bom mestre em causa própria. Né? Às vezes a gente, com as nossas enfermidades, com as nossas debilidades, com as nossas fragilidades, não sabe rezar bem, não sabe se posicionar diante de Deus. E aqui a importância de ter um bom diretor espiritual, como Santa Teresa, que queria desistir de rezar porque não via frutos, via pecado. E o diretor espiritual disse para ela: mesmo com o pecado, mesmo com a condição de pecadora, você continue rezando, perseverante. Então, veja, aquilo que nós estamos fazendo nessas nossas reflexões é também dizer: volte para a palavra de Deus, volte para o catecismo. Se for preciso, copie o Evangelho, escreva num caderno. Ou seja, se deem conta, aprendam a rezar, aprendam corretamente a fé. Porque quando a gente tem uma fé adequada, a gente também vai ter uma oração adequada. E procure alguém que possa também te ajudar, te auxiliar nesse seu caminho. A gente não caminha sozinhos. Deus caminha do nosso lado, mas é preciso também ter boas pessoas para nos dar o pão quando, às vezes à noite, às vezes nas noites escuras, nós precisamos da mão amiga de alguém, precisamos do abraço de alguém, precisamos que alguém nos acompanhe, como Jesus fez com os discípulos de Emaús. Sim. Eu acho que, muito obrigado, Padre, eu acho que chegamos ao fim também de mais um episódio, mais um caderno. Então, que tenhamos todos aí pessoas, né, que nós possamos confiar, boas pessoas no nosso caminho, que por urgência ou por necessidade, a gente possa pedir um pão, então, quando necessário. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e nos vemos, então, na semana que vem com mais um livro Caderno de Oração. Eu que agradeço, Vinícius. Obrigado àqueles que nos acompanham.